Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Livro dos Espíritos. É um estudo que nós fazemos toda quinta-feira, às 19 horas, oferecido pela União Espírita de Piracicaba. Eu, Bonerges Tavares, né? E sempre com convidados. A gente também está com uma pessoa nova na equipe, que é a Alexandra. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, muito boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. E quem é a nossa convidada de última noite é a Helena. Bem-vinda, Helena. Tudo bem? Já está com dozinha de que já é a última vez, mas aqui estamos, né? Boa tarde a vocês todos, vocês aqui no estúdio, vocês aí do outro lado da telinha, né? Sempre muito gostoso, né? Tê-los aqui. Bonerges, está com você para fazer um resumão de ontem. Tá mudo, viu? Só para falar. Na nosso último encontro, né, nós estudamos a influência do Espiritismo no progresso. Então, a gente... Opa! Não, né? Eu estou confundido. Na realidade, nós fizemos um estudo a respeito do progresso da legislação humana, né? Isso. Então, a gente fez uma série de avaliações a respeito de se a legislação humana poderia andar acompanhada com a lei divina, ou se bastaria somente a lei divina para que a gente pudesse, como homens, como seres humanos, se conduzir na Terra, né? A gente viu que, de qualquer forma, apesar das leis divinas ser o suficiente para a nossa felicidade, nós, como homens, nós necessitamos de alguma estruturação de leis humanas para criar alguns recursos necessários para que as sociedades se estruturem, porque existem relações entre as pessoas e relação entre aqueles que governam as nações e as suas estruturas políticas e administrativas que precisam de legislação para que essas nações tenham, além da lei divina, quando isso chegarmos lá nesse momento, também termos essas leis humanas para balizar algumas coisas. Por exemplo, nós ainda andamos de automóvel, não sabemos como será no futuro, mas imaginemos que hoje já estivéssemos em condições de viver de acordo com as leis divinas, precisaríamos de leis de trânsito para organizar o movimento dos veículos nas ruas e nas rodovias. E assim, como também precisaria na estrutura estatal para que ela funcionasse, cada um nas suas especialidades necessárias para atender todas as necessidades do povo. Então, há uma necessidade realmente que as leis humanas existam, mas, quando possível, quando formos capazes, elas estarem bem consonantes com as leis divinas. Isso. Então, hoje, só para que você prepare aí, a gente vai estudar essas questões, né? 798 até 802, com o tema Influência do Espírito no Progresso. E eu vou chamar, então, a Alexandra para que ela possa fazer a nossa prece de hoje, antes da gente começar a fazer a leitura das questões. Diga, Bonerges. A 800 nós não vamos estudar hoje, né? Não. Isso. Então vamos serenar os nossos pensamentos e conduzi-los aos pés do nosso Criador. E agradecer humildemente, Senhor, pela oportunidade, pela fortuna de estarmos aqui, estudando, compartilhando, aprendendo, praticando ações que é da sua extrema vontade, Senhor, nos relacionando com um bem único, bondoso, virtuoso
e que eleve a todos, sem distinção. É com muita gratidão e com um coração cheio de esperança que dedicamos ao Senhor e a tudo que tens feito em nossas vidas, os nossos estudos de hoje, pedindo que o Senhor esclareça aquilo que ainda é obscuro em nossas mentes e aquilo que reflete em nossas ações como algo inoportuno à sua vontade. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, nos auxiliando e nos trazendo a bênção da assistência dos bons espíritos. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura da 798? É importante dizer que a gente não vai ler os comentários, né? Que você pode fazer a leitura dos comentários aí, mas a gente vai fazer a leitura da pergunta e da resposta. Vamos lá, Alexandre? Vamos. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. No meio espírita, há alguns anos atrás, a gente, quando olhava para essa resposta dos espíritos, a gente começou a pensar em um dado momento que o espiritismo envolveria todas as religiões. Mas depois, aprofundando-se no estudo, com mais serenidade, com um pouco mais de lucidez, nós descobrimos que não era assim. Realmente, o espiritismo irá contribuir muito com as outras crenças do planeta, porque no espiritismo contém as leis da natureza. Todo o seu conteúdo está baseado nas leis da natureza, que a gente pode nominar alguns aqui. A reencarnação, ou a evolução do ser, do princípio espiritual, desde o mineral até o animal mais evoluído, e daí passando para o homem. Podemos também considerar o princípio da pré-existência da alma e da sua continuidade após a morte, e que se torna um ser imortal, e teve princípio, mas que jamais terá fim, jamais morrerá. Também o princípio da mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, através desse fenômeno que nós, no Espiritismo, chamamos de mediunidade. Então, hoje, as religiões, na sua grande maioria, não admitem todos esses conceitos. Algumas admitem um ou outro, mas todos eles não, na sua totalidade. Então, algumas consideram que, se a gente não levar uma vida digna, a gente será fatalmente, ao desencarnar, nós iremos para o inferno. Outras consideram que o espírito é formado na hora do nascimento do ser, e que
todas as diferenças que existem na vida humana entre um ser e outro, não tem como se explicar pelo fato de ali se colocar como que a vontade de Deus, sendo que a doutrina espírita explica perfeitamente as diversidades das condições da vida humana em função do processo evolutivo, em função do nosso livre-arbítrio. Então, todos esses conceitos, um dia, farão parte dessas doutrinas religiosas. Elas continuarão com as suas características, mas muitas delas se desfarão dos seus dogmas, porque não haverá como mais manter esses ensinamentos em um momento que a humanidade terá evoluído a tal ponto que será muito difícil convencer alguém desses valores. Então, elas naturalmente beberão nessas informações, essas leis naturais e inserirão no seu conjunto doutrinário e ensinarão aos seus adeptos esses valores da vida, esses valores naturais que regem a relação do homem com o mundo espiritual. Mas, naturalmente, em função dessa situação que hoje as doutrinas religiosas se encontram no planeta, para alguém dizer que não existe um demônio, que não existe um inferno, um demônio tão poderoso a ponto de confrontar a Deus e muitas vezes convencer os filhos de Deus mais frágeis e serem por ele conduzidos ao inferno. Nesse sentido é que não haverá mais como sustentar essa situação. Para terem que mudar isso, logicamente que haverá essas lutas todas. Imagina só, alguns religiosos dessas doutrinas terem que dizer aos seus adeptos essas novas verdades. Como será muito difícil para eles, afinal estão há séculos sustentando uma outra realidade baseada em dogmas e em outros conceitos. E, de repente, você chega a esses valores e agora nós vamos pregar de forma diferente. Será muito difícil. Por isso que terão que enfrentar essas lutas para que eles possam aceitar essas informações. Alguns, logicamente, terão dificuldades por questão de ter que reconhecer isso e aí atingirá o seu amor próprio. E outros por questão materialista, porque imagina só, o materialista que não aceita a Deus, não aceita a alma, não aceita o espiritual, não aceita a sobrevivência após a morte do corpo físico, ele ter que assumir que essa realidade existe, é necessário toda uma transformação interior para se admitir essa nova realidade. Então, não será nada fácil essa luta, que hoje já se apresenta diante de nós, e na época de Kardec até com mais intensidade que agora. Mas chegará um momento no planeta em que não será possível mais manter-se esse tipo de ensinamento, porque, naturalmente, as pessoas não aceitarão mais. Carol, Helena, Alessandra. Nós desenvolvemos, desde sempre, muito relacionado com a nossa inteligência. Mas não pode apenas uma asa se desenvolver, a outra tem que se erguer também. Então, agora, nós precisamos elevar o sentimento. Isso daí é um movimento universal que vai acontecer independente de qual é a religião que embaça. Todas elas levam para o mesmo lugar, todas querem o bem, todas querem um crescimento desse ser que está aqui, habitando o planeta, independente de imaginar se está indo para Deus ou se está indo para uma coisa maior, que não seja esse plano terrestre, cada um imagina de um jeito, mas a ideia é que agora é chegada a vez de elevar o sentimento, elevar no sentido do progresso moral. Mas, assim como está ali no comentário que nós não estamos lendo, né?
Lá atrás, quando todos eram pagãos, como é que aconteceu a mudança para o pensamento de um Deus Pai que Jesus vinha trazendo, né? Foi gradativo, as ideias foram sendo substituídas, não somente pelo conhecimento que aumentava, mas também pelos espíritos que iam desencarnando e dando espaço para espíritos novos que já traziam essas ideias. Então, gradativamente, as mudanças foram acontecendo. Quando nós falamos agora de ter essa consciência da elevação do sentimento, desse progresso moral, também vai acontecendo uma ideia aqui, outra acolá, algumas pessoas absorvendo mais, outras menos, mas em algum momento, espíritos saindo deste mundo e outros entrando, isso se dará gradativamente, mas para todos. E em algum momento, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são os grandes entraves do espiritismo, ou de alguma crença que nos leve para o alto, vai ser, vamos dizer, sanado, né? Então, todas essas partes serão entendidas, internalizadas e passaremos a agir como precisamos agir para nos elevarmos moralmente. Parte desse progresso, né? Da lei do progresso. Perfeito. Uma coisa interessante que eu queria... O Bonerges perguntou assim para mim, né? Carolina, quais são as questões que a gente vai falar hoje? Não tem a questão número 800? Quando a gente fez, né, o projeto desse estudo, algumas questões a gente observou que eram redundantes. A gente, vírgula, né? O Bonerges e a Bruna, que conhecem decore salteado. Então, o que eles fizeram? Para que a gente não entre em redundância, e muitas vezes a gente acaba entrando, a gente retirou algumas questões, tá? Então, é por isso que, às vezes, a gente não vai ter algumas questões que vão estar faltando aí, certo? Então, Alexandra, tem alguma consideração? Não, só para complementar, né, o que o Boanerges e a Helena falaram muito bem, é interessante que ao longo da nossa civilização, dos nossos inúmeros nascimentos e mortes, né, existem questões que nos chamam mais atenção, né, e essas próprias questões a respeito, vamos dizer hoje em dia, da saúde mental, de vazios existenciais, né, que a medicina vem tentando alocar respostas, e por unanimidade eles acabam dizendo hoje, atualmente, que as pessoas precisam de alguma busca mais elevada, né? Eles chamam de transcendental, metafísica, eles dão nomes disfarçados, né? Vamos dizer assim, cientificamente, para não puxar para nenhum lado e para dar a liberdade da gente fazer essa busca maior, né? Das dores da alma. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque, de alguma forma ou de outra, toda essa necessidade vai se afunilar. E, com isso, também, a nossa elevação. Vamos lá para as questões. Bonerges? Não, tranquilo. Alexandra, tá no mudo, tá? Desculpa, é 801, então, né? Não, 799. Desculpa, 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos.
Bom, na codificação, em diversos lugares, os espíritos respondem para Kardec a respeito dessa tarefa do espiritismo de destruir o materialismo. Por que esse desejo tão grande dos ensinamentos espíritas nos mencionar isso e de forma reforçada em vários pontos da codificação? Em vários livros da codificação isso aparece. Não só aqui no livro dos Espíritos, mas aparece no livro dos Médiuns, aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, aparece no Céu e Inferno e aparece também na Gênese essa luta, essa necessidade que o Espiritismo desmonte o materialismo. Por que isso? Porque o materialismo é uma filosofia de vida completamente oposta àquilo que propõe o Espiritismo e todas as doutrinas espirituais do planeta. O materialismo ele teve seus primeiros ensaios na Grécia Antiga, mas aqui depois ficou um tanto adormecido, mas quando chega após o Iluminismo, começam a surgir pensadores que passam a admitir a possibilidade do materialismo. E quando chega no século XIX, torna-se muito intenso na Europa e nos Estados Unidos, exatamente no mesmo momento em que a codificação estava sendo executada. O que é que prega essa filosofia do materialismo? O materialismo ele não admite a existência de Deus, nega a existência de Deus, nega a existência da alma, do espírito e, por conseguinte, a imortalidade. Para o materialismo, nós, quando nascemos em função das características da matéria, vivemos em função dessas características e da mesma forma morrendo. Quando morre, nada mais existirá. É uma proposta que tem como característica a destruição da sociedade humana. Porque ela incentiva o egoísmo e o orgulho dos homens, fazendo com que a gente não dê valor para valores morais que nos elevam. Porque qual o sentido seria disso se após eu morrer, se morrer amanhã, nada do que tenha feito de bom, de que tenha lutado para conquistar de valores, terá sentido. E hoje a gente colhe muito isso quando a gente vê nas relações de família e de sociedade uma busca incessante pelo materialismo e pouco se pensa, se fala em Deus. Jesus é uma incógnita, Deus é outra incógnita. Então, nesse sentido, as pessoas dedicam toda a sua vida em torno da conquista das coisas materiais. Em alguns países, aqueles que não conquistam bens materiais vultosos são considerados fracassados. Então, exclui-se completamente a ideia de Deus, Jesus e a imortalidade. Por isso que os espíritos colocam que a função principal do espiritismo é combater essa doutrina, demonstrar para os homens a sua realidade, do seu surgimento, da sua existência e o porquê da sua vida, para que a gente tenha uma razão de ser, de viver, sem a angústia do fim da vida, por saber que, após a morte do nosso corpo físico, nós continuaremos a viver. As mães não terão dúvidas quanto ao destino de seus filhos, porque saberão que ela os encontrará no mundo espiritual, se eles forem antes dela. Assim, o futuro e a necessidade da vida e a razão de ser da vida torna-se para nós algo muito mais interessante, muito mais importante, com um sentido verdadeiro da gente buscar os valores morais, criar as nossas relações sociais, ter uma vida familiar muito mais estruturada.
estruturada, de respeito, de carinho, de dignidade, de amor, né? Porque nós sabemos que aquelas relações construídas em família, nossos amigos em sociedade, um dia nos encontraremos no mundo espiritual, como espírito, e continuaremos cultivando essa relação e esses valores que construímos na vida material. Com o materialismo, nada disso é possível. Nenhum desses sonhos é possível se realizar. Por isso, essa necessidade que o Espiritismo tem de demonstrar essa realidade, ensinar para os homens essa realidade, para que, assim, um dia o materialismo deixe de existir entre nós. Liçãozinha, perguntinha capciosa essa, né? Porque quando a gente vai falar em materialismo, muitas vezes associamos a ter as coisas, a usar do dinheiro para acumular bens, para deixar para a posteridade, para os filhos, tudo mais, e não é bem isso que se quer dizer. Está mais para esse teu comentário aí, Monerges, de que é você viver a vida sem sequer pensar no que há de transcendente, sem pensar em Deus, sem entender que tudo que nós temos é por acréscimo de misericórdia, como diz, né? E que se temos as condições que o materialismo nos dá, que a riqueza do mundo terreno nos dá, é para nos liberar para outras causas. Por exemplo, trabalhar para o espiritismo, né? Divulgar o espiritismo, divulgar a ideia do que é além deste mundo, né? Agora, e como é que nós vamos trabalhar isso? Porque o materialismo é para a gente, vamos dizer, soltar dele, mas como é que vai se fazer isso assim de chofre, né? Então, a única maneira é pela educação. Mas não é educação de instrução, mas sim educação de valores, que a gente possa ir ensinando de forma muito natural para as nossas crianças, para aqueles que chegam perto com valores que precisam ser trabalhados, que a gente consiga trabalhar nessa educação. Por isso que também o Espiritismo fala, o segundo mandamento o primeiro é amai-vos, o segundo é instruí-vos. É nos instruirmos justamente nesses conceitos de que tudo começa em Deus, causa primária de todas as coisas, e assim todas as leis têm o seu começo, o seu entendimento, e é muito desafiador realmente você desmanchar conceitos que às vezes levaram uma vida inteira para serem construídos. E aí o Espiritismo chega há 150 anos, trazendo coisas, conceitos que Jesus já trouxe, mas que estão sendo trabalhados de outro jeito, e nos colocando um Deus Pai, que nos irmanou a todos, colocando a vaidade, o orgulho e o egoísmo como mazela para não permitir o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Então, para tudo isso, realmente caminhar no sentido de progresso, a gente precisa desconstruir alguns valores que é o que nos tornavam exitosos até um tempo atrás. Não que tudo aquilo não faz parte, só que agora nós precisamos pôr um olho um pouquinho em cima dessas construções que nós temos, é ver o quanto me serve, o quanto que não está ajudando, o quanto que isso nos leva para uma vaidade, para uma condição que não nos deixa felizes, que está sempre nos deixando com o coração aflito, porque nunca é o suficiente, nunca é o bastante, né? Então, para quem quiser elaborar mais sobre isso, no tomo 2 do ESB, tem uma lição que é somente sobre a lei do progresso, e lá ele mostra como que o egoísmo corrói com tudo, né? E como que a gente, então, de a pouco e pouco, precisa ir atacando as outras mazelas que vêm decorrentes dele.
Então, quem tiver interesse, o Wesley está aí começando. Não sei se começa em março uma nova turma, mas está aí. Fica de olho que quando tiver o curso, é um curso extraordinário para irmos aprendendo de a pouco e pouco. É isso aí só que eu ia comentar. Ô, Helena, eu gostei muito da sua explanação, do Boanerges também. E só complementando, como eu sempre faço, né? Porque vocês falam, assim, exatamente, cirurgicamente, traduzem para a gente, né? O mais interessante, que o meu ponto de vista em relação a esse egoísmo, a essas mazelas que estão incrustadas em nós, né? De muitos e muitos milênios, elas vêm, na verdade, de uma ilusão. Porque se nós formos enxergar, e através da educação espiritual a gente toma consciência disso. Se o homem for olhar para tudo que está ao seu redor, e a gente vai pontuar o materialismo, como que eu destruo o materialismo? Mostrando que nós apenas manufaturamos as obras de Deus. Nada mais do que isso. Então eu não crio a água, ela já existe. Eu não crio a química, eu descubro a química. Ela já estava lá. Eu não criei a eletricidade. Eu desenvolvi aquilo que já está presente na força da natureza. Então, quando a gente se educa espiritualmente, a gente toma consciência desse grão de areia que de fato a gente é. E assim como tudo na natureza, também é controlado. Tem o seu começo, tem o seu desenvolvimento, tem um diferencial apenas, porque o Senhor é tão supremo que na nossa condição humana, Ele nos criou e foi capaz de criar um ser que pudesse criar outros seres. E isso a gente não encontra nesse trabalho do materialismo. Por exemplo, um relojoeiro, ele pode fazer 10 tipos de relógios diferentes, mas ele não consegue construir um relógio que produza outros relógios. Então, a nossa tomada de consciência para, vamos dizer, eliminar o materialismo é tomar a verdadeira consciência de quem nós somos e que nós apenas, e eu reforço, manufaturamos as coisas do Senhor. (801) É 801 ou 800, Carol? 801. 801, né? Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Jesus, o nosso mestre querido, é um educador, maior educador do planeta, que possui uma didática que nós não somos capazes de mensurar essa didática. Então, ele nos envia informações, olhando para essa escala colocada aqui pelos espíritos, que não se dá a uma criança aquilo que se dá a um adulto, nesse sentido que Jesus dosa as informações que vêm do mundo espiritual para a humanidade, para que ela consiga realizar a sua caminhada. À medida que vai andando para frente, desenvolvimento da sua inteligência e de seus valores morais, novas informações o Senhor nos concede para que se faça luz diante de nossa vista e a gente possa caminhar mais para frente sem caminhar na escuridão. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier, é para nós uma demonstração dessa realidade que se faz presente em nós.
aqueles povos que vieram de outros mundos num estágio intelectual muito superior aos homens primitivos da Terra, mas com valores morais muito frágeis. Quando encarnam no planeta, em cada um dos povos em que eles encarnaram, Jesus manda a eles ensinamentos condizentes com as suas inteligências. Tanto é que ficaram restritos. O que foi ensinado na Índia ficou restrito à Índia. O que foi ensinado no Egito ficou restrito ao Egito. O que ensinou-se no Nepal também ficou restrito ao Nepal. O que ensinou a China ficou restrito à China. E o que se ensinou naqueles povos da Mesopotâmia também ficou por ali. A humanidade inteira não aproveitou esses ensinamentos. Agora, alguns fragmentos começam a chegar até nós e a gente consegue ter alguma comparação com os conhecimentos que temos agora para a solidificação do nosso conhecimento. Mas nesse processo educativo que Jesus realiza a nosso favor, ele nos manda há 1.300 anos antes dele mesmo vir, nos manda Moisés trazendo os 10 mandamentos. E uma coisa interessante que se a gente se debruçar sobre esses 10 mandamentos e olhar no 5º, onde está escrito que honrarás o pai e a mãe, não fala amarás o pai. E hoje, para nós, não amar o nosso pai, nossa mãe, é algo inaceitável. É fundamental que a gente tenha esse amor por esses 2 seres que nos trazem ao mundo e nos oferecem a oportunidade de viver na Terra e que nos cuidam de nós e da nossa infância até a gente estar pronto para seguir a nossa própria vida. Mais tarde, o Cristo vem reforçando esse ensinamento e quando ele vem, ele traz 2 fundamentos importantíssimos para nós, para a gente continuar com essa jornada, de forma paulatina. Ele vem falar para nós, entre todas as outras coisas, 2 coisas fundamentais. A primeira é que nós devemos nos amar. Não se falava em amor antes de Jesus. Ele é o primeiro a pronunciar essa palavra em toda a humanidade. E também ele nos ensina que nós somos imortais. Ele ensina, é crucificado e depois reaparece para os seus discípulos e fica com eles vários dias, dando a eles novos ensinamentos, direcionando-os para a continuação da vida. Essa informação que Jesus oferece para a humanidade da imortalidade faz com que os seus discípulos rasguem todos os conceitos que eles tinham até aquele momento, eliminem o medo de suas vidas e sigam em frente, enfrentando todas as dores e todos os dilemas que pudessem aparecer diante deles, e eles instalam a primeira casa no planeta que executa a caridade. Naquela época, se alguém ficasse leproso na família, adquirisse hanseníase, se a tua mãe adquirisse hanseníase, você pegava a tua mãe, tirava da tua casa e levava para o Vale dos Leprosos. Nesse momento, os apóstolos acolhem os leprosos, cuidam deles, tratam deles, muda o contexto do ensinamento moral, do ensino, da visão da relação humana, completamente, numa escala gradativa. E Jesus nos faz algumas promessas demonstrando isso. E em um dado momento, ele fala aos seus apóstolos. Deixa eu pegar aqui o Novo Testamento para ler, que vai ficar melhor eu ler do que eu recitar. Não é aqui. Peguei o livro errado. Aqui, ó. Em João, capítulo 16, versículo 12, Jesus diz assim: tenho muito para vos dizer, mas não podereis agora suportar. E depois ele fala que enviará o Paracleto,
o Consolador, que diria novas coisas e faria os lembrar daquilo que Jesus tinha dito. Uma demonstração clara para nós desse plano que não é de um dia, mas de toda a cultura desenvolvida na evolução humana no planeta, feita por Jesus, para demonstrar que o processo é exatamente assim, que nós vamos crescendo e ao pouco que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e desenvolvendo, que não é possível os Espíritos nos oferecer ensinamentos todos ao mesmo tempo, que para isso a gente precisa de maturidade, a gente precisa ir aprendendo, a desenvolvendo, tendo inteligência capaz de perceber o que é certo e o que é errado, para que a gente possa caminhar um pouco à frente e receber um outro ensinamento. Kardec, reforçando isso no livro Obras Póstumas, ele traça aqui, deixa eu ver qual que é o item, as obras póstumas não têm capítulos enumerados, ele só tem os títulos do capítulo. Então, no capítulo está escrito ligeiras respostas aos detratores do Espiritismo, Kardec traça o seguinte comentário. Espera aí só um minutinho. Coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a qualquer que seja, quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. Expõe sua doutrina e acolhe os que voluntariamente a procuram. Ou seja, quando você for capaz de perceber, de entender, de sentir e ver que aquilo pode produzir em você valores novos, você assume esses novos valores, porque você está capaz a ele. Esse processo todo traçado por Jesus para o planeta vai acontecendo nessa linha. Por isso que não se vêem todas as informações para nós ao mesmo instante, porque senão elas nos cegariam, nós não seríamos capazes de entender tudo, e seria como pérolas jogadas ao léu. Onésio, você me fez lembrar do meu pai, porque todas as vezes em que eu era meio desobediente, meio questionadora, meu pai falava assim, eu estudava em escola de freiras, né? Todo mundo sabe. Então, a religião era uma matéria que a gente estudava na escola. E ele falava assim para mim, só que você falou no quinto mandamento. Eu não sei se meu pai estava errado, porque era lá no catolicismo, mas ele falava assim para mim, o que diz mesmo o quarto mandamento? Honrar pai e mãe, né? Não era amar, era honrar pai e mãe. Então, eu agora me lembrei dele, porque depois dos 3 grandes mandamentos para com as questões divinas, aí vem o que começa tudo, quer dizer, honrar pai e mãe, aquilo que a gente aprende de pai e mãe. E por isso que a dificuldade de quebrar com os valores que são dados para nós desde crianças, e por isso que é difícil também quando a gente vai pensar, é aquilo que a mãe ensinou. E é muito difícil quebrar com isso. Você aprendeu desde pequenininho, foi a mamãe que ensinou, como que agora eu tenho que pensar e repensar. Daí vem a responsabilidade que nós temos também quando estamos educando, né? E eu tinha pensado em outra coisa que você falou aí, mas agora já não lembro mais o que era. Como da outra vez também deu uma falhada, então agora segue em vez se eu me lembrar depois. Helena, pode ficar tranquila. Sabe uma coisa interessante? Pode ficar tranquila, eu vou falar aqui, e se você lembrar, você fala de novo. A gente tem que lembrar que existem aquelas pessoas que a mãe e o pai não conviveram com os filhos, ou por algum movimento interrompido, né, esse... Peraí.
tiveram que ter interrompido, né, esse convívio. Então, é importante, quando o Bonerges colocou, né, eu acabo muito dessa parte que, independente do que os seus pais biológicos estão ou não, mas é importante a gente agradecer pela vida, né? Então, é lógico que a gente... e pai e mãe não precisa ser aqueles necessariamente que nos deram a luz, né? Então, existem várias formas da gente ter pais e mães. O que eu quero só colocar aqui é que, no meu entendimento, quando o Bonerges colocou isso, do sentimento de gratidão por aqueles que nos criaram, nos apoiaram, nos deram educação. Em algum momento, essa referência veio à sua vida, né? E, obviamente, do pai e da mãe que nos geraram, né? Que são biológicos, essa gratidão imensa à vida, porque se a gente sabe todo o processo, né, é uma oportunidade de vir ao mundo, de estar aqui. Então, é uma realmente... Tá acontecendo 1 milhão de coisas comigo nesse programa hoje, viu? Tô até arrepiada aqui de tanto sentimento aqui no meu coração em falar, né? A oportunidade que nós temos por esse pai, por essa mãe que nos ofereceu a vida e estamos aqui, né? É nisso. Pode falar. Em cima disso que você está falando agora, não vamos esquecer que a escolha do papel de pai, mãe, de filho, de educador, tudo isso vem de compromissos anteriormente assumidos, e que então, é claro que cabe tudo isso aí que você falou, e é o que nós já planejamos antes de vir para cá, né? E através dessa realidade mesmo, de quem toca viver junto o nosso projeto de vida, que nós vamos desenvolvendo e aplicando aquilo que vem dos valores que estamos construindo juntos, né? Então, sem dúvida. E que, pensando um pouco no que o Bonerges falou, né, ele estava comentando sobre a gente ir aprendendo ao longo dos tempos. Nós vamos aprendendo de forma diferente, às vezes, quando não temos maturidade, não adianta aquela coisa toda vir e ser ensinada e ser, vamos dizer, colocada para nós, porque se a gente não tiver maturidade, a gente não vai entender. Eu estou com todos, eu procurando material para um outro assunto que vamos falar nesse mês que vem agora. Eu achei os livros aqui do ESD, do EAD, né, que é a referência que foi apontada para desenvolver o conteúdo, e aí eu comecei a ver um monte de coisas que a gente está vendo em vários focos de cursos, de estudos ali na casa mesmo, na União, e eu falei assim, nossa, gente, mas eu dei aula nisso daqui, como é que agora eu estou lendo isso, parece que eu estivesse lendo pela primeira vez? Tudo bem que vocês estão vendo que a gente dá umas falhadas, mas os conceitos têm que ficar internalizados. Então, quando a gente vai falar de estudando, de lendo, muitas vezes as pessoas falam, mas não tem nada de novo, é sempre a mesma coisa, aquilo ali está ultrapassado. Não está. Se você ler agora, depois de vários estudos que você tenha feito, quando você vai reler aquilo, as coisas ficam tão diferentes, numa profundidade tão maior, que cabe sempre dar uma visitada naquele conteúdo antigo que a gente deixou para trás, achando que já tinha superado. Isso aí eu já sei. E a gente não sabe, não. A gente começa a embolar as coisas, e é bom visitar lá atrás, porque aí refaz aquele conteúdo. E uma coisa que eu ia comentar, eu gostei muito da fala da Alexandra, antes desse espaço aqui, eu queria posso dar um spoiler? O Bonerges deixa, né? Vou falar para vocês, mês que vem deve abrir as inscrições para o curso básico, e a Alexandra está indo para lá. Gente, aproveita, enquanto ela ainda está entrando no curso básico, que ela vai estar lá com gás, vocês estão vendo aqui uma amostra, né? Então, até eu estou com vontade de fazer curso básico de novo. Está de parabéns, viu, Alexandre? Estou adorando. Obrigada, Helena. Olha, isso é reflexo do trabalho árduo de todos vocês, porque a casa que me acolheu, e eu achei muito bonita a explicação no dia do aniversário da União, foi falado isso, por que chama-se casa, né? Casa é um lugar de acolhimento,
de descanso, onde a gente pode chorar, onde a gente pode procurar amparo, né? Então, isso que vocês podem ver refletido em mim não pertence a mim. Isso é uma aposta muito sincera e caridosa que foi feita, e eu, com toda certeza eu vou abraçar e fazer o melhor dentro das minhas capacidades. E fico muito feliz porque você é uma referência dentro dos estudos. O Boanerges foi o meu primeiro instrutor dentro da casa, no Livro dos Espíritos, né? Então, muito queridos a mim, com toda certeza. Agradeço. E só complementando o que vocês estão falando, é interessante a gente perceber que os nossos pais, e até mesmo o mandamento, fala honrai, né? Porque aquele que é digno de honra, ele é digno de toda e qualquer prestação de serviço, seja de adoração, seja de trabalho, seja de abnegação. Então, a palavra honrai, ela dá uma autoridade, uma noção de autoridade. E quando a gente se compromete em honrá-los, sejam eles os nossos pais que nos doaram material genético, doaram seu tempo de vida, sua juventude e qualquer outra coisa, né, tão grande que faz parte de ser mãe, de gestar um filho, de criá-lo, de orientá-lo. Nossas mães são as nossas primeiras mestras. Muitas vezes a gente diz que são os professores, eu me lembro da minha professora da primeira série. Não, a sua primeira mestra te ensinou a pegar a colher. Ela te ensinou a mastigar de boca fechada. Ela disse assim, olha, você consegue ir ao banheiro sozinha, não precisa da fralda. Então, nossos pais são os nossos primeiros mestres. E a eles nós devemos, sim, sendo biológicos, sendo os pais do coração, devemos tudo que há de bom em nós. Toda vez que somos educados, toda vez que somos benevolentes, toda vez que há algo bonito que a gente gostaria que todo mundo visse nós fazermos, vem desse contato primordial de pai, filho, mãe, filho, quem cria, quem nos coloca no mundo e fala, olha, é necessário que você faça isso, olha, para que você seja aceito, para que você possa receber mais de quem está ali fora, né? Eu queria falar uma coisa, Helena, sobre o que você disse do número do mandamento. Acontece que as traduções ocidentais, o mandamento em que fala para não adorar imagens, ele foi excluído, né? E nas traduções hebraicas, da Bíblia hebraica, lá consta a não adorar a imagem, nada que está no céu, na terra, ou no fundo dos mares, coisas desse tipo. Então, como eles foram excluídos desse mandamento, lá no final eles pegaram lá um outro lá e dividiram em dois e substituíram esse que foi excluído, né? Por isso que é o quinto mandamento e não o quarto, tá certo? Viu, ô Banerjes, mas pelo menos o meu pai era muito sábio. Em vez de levar uma discussão adiante, ele já me punha no lugar. Mas o que diz o mandamento? Então, Exatamente. Isso aí é um rapaz, mãe. Ele sempre tinha razão. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar e somar com tudo isso que a gente falou, que a proposta desse quinto mandamento não é para os pais, é para os filhos, tá certo? Honrar pai e mãe, ou seja, é de você para com eles, que significa o resumo de tudo isso que a Alessandra falou, do que você falou, Helena, e do que a Carol falou também. Faltou a gente ensinar os nossos filhos a nos honrar, né? Apresentar os 6 mandamentos e fazer igual meu pai fazia, né? Porque ó, a turma de hoje, eles chamam a gente por apelido, hoje não é igualzinho como era quando a gente estava. Mas faz parte, a caminhada é todos juntos, só invertendo papéis, então está tudo certo. Mas faz a gente pensar nisso também, né? E fora que é filho, mas é um espírito que pode ser um espírito muito mais, né? Enfim, tá. Ó, seguinte, vamos deixar a última questão para o próximo programa? Está bem. Né? A gente já se alongou. 54, e aí, tá bom. Porque a 802 ela é um pouquinho longa e a gente já está aí há alguns minutos para encerrar, né?
Tudo bem? Tudo bem. Não, tudo bem. Então, tá bom, gente. Eu já estou finalizando e agradecendo muito a participação de todos aqui. A Helena teve uma participação muito gostosa, espontânea, né? Trouxe muitas coisas ricas. E eu penso que é isso. A gente, mais uma vez eu falo, né? Nós não somos os donos da razão. Aqui é o momento que a gente tem para compartilhar um pouco sobre o Espiritismo, sobre a importância do estudo e principalmente das obras básicas, né? A gente teve um episódio recentemente de alteração de data. Olha só, quase 3 anos de programa e nunca aconteceu isso, mas não foi ao ar. E aí a gente pôde ter uma grandiosidade, né? A gente que está aqui falando só com a gente mesmo, né? Uma grandiosidade da amplitude, porque muitas pessoas perguntaram: cadê o programa, né? Então, assim, foi um erro, mas ao mesmo tempo foi muito importante para a gente poder entender, né? De quantas pessoas acompanham e de quanto é importante. Engraçado que, lógico, a gente sempre sugere que faça o estudo desde o início até o final, né? O César até organizou para a gente essa ordem dentro do YouTube para que você possa fazer isso. Mas independente, você que vai começar a estudar ou tá com a gente há 1 mês, 2 meses, já tive relatos de quanto os estudos aqui puderam instigar, gerar uma curiosidade e relembrar da importância da participação na casa espírita, seja ela, né, qual for, seja a União Espírita ou não, da importância do estudo, da leitura, né, da fé raciocinada. Então, esse é o nosso propósito, né, de poder estar levando um pouquinho dessas obras básicas e levantando essa bandeira para você que está aí nos assistindo. Então, da minha parte, muitíssimo obrigado e até semana que vem. Deixo aberto aí para vocês poderem finalizar e o Nergis fazer nossa oração. Carol, então semana que vem ainda eu estou no programa? Mai, quer vir? Está convidadíssima. Porque não vai fazer a 802? A gente combina, Helena, pode ficar tranquila. Tá bom? Aí, eu acho que é coisa, porque eu estava com dozinha de acabar, por isso que não acabou. Vai ficar mais uma semana para a gente. Essa foi boa. Gente, até a semana que vem, então. Alessandra, não vai falar nada, Alessandra? Quero agradecer a todos os meus amigos, mestres, né? A Carol, que eu conheci agora, que assim, é uma simpatia, um alto astral, sabe? Tem o jogo de cintura, né? Para o negócio tão importante que é esse da comunicação. Então, eu só tenho a agradecer e desejar que isso tudo se estenda e que as pessoas que assistam possam desenvolver essa sede pelo conhecimento, de que há sempre algo mais, né? E que a gente estando disposto e com boa vontade, tudo vem. Para a gente encerrar, então, nosso momento de estudo e de elevação de pensamento e de sentimentos, vamos nos dirigir a Jesus, o nosso mestre querido, o nosso governador planetário, nosso irmão mais velho, porque nossa vida e o plano e o projeto de nossa existência e de nosso processo de aprendizado e desenvolvimento da nossa inteligência e de nossos valores morais são todos traçados por ele. Esse amor, essa dedicação, esse carinho, essa capacidade de renúncia e de se entregar a alguns bilhões de almas, filhos de Deus, e cuidar de todos com o mesmo carinho e o mesmo amor, independente da condição e da situação individual de cada um. Mestre querido, é com esse sentimento que pedimos a Ti
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que tem nos oferecido, por todas as oportunidades ao longo dos milênios neste planeta que tu criastes com tanto amor e com tanto carinho para todos nós, os filhos de Deus mais jovens. E nesse sentido é que nós te pedimos que tu continue a cuidar de nós, porque ainda somos muito frágeis e ainda precisamos da tua mão segura para continuar com a nossa jornada. E que assim sejamos capazes, Senhor, de perceber o carinho, o amor e a dedicação com que tu tratas cada um de nós. Que assim seja.